Boa tarde. Hoje é terça-feira e é dia de receber uma nova convidada com um novo tema, né? Então vocês sabem que tenho procurado trazer sempre alguém diferente para falar sobre coisas interessantes diferentes. E aí a gente percebe como tem coisa interessante nesse mundo, né? E eu sou Sandra Sampaio, psicoterapeuta, já há muitos anos, né? E recebi vários convites para novos membros do grupo de técnicas interessantes. Então, todos que estiverem assistindo e que estiverem interessados, sejam bem-vindos, tá? No meu grupo Técnicas Interessantes. O que eu falo lá eu falo de todas as técnicas que eu utilizo na minha prática clínica, né? Todas as minhas formações e afins, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Oi, Dirce, tudo bom, querida? Estou aguardando aqui a minha convidada e falando um pouquinho aqui para vocês. E o tema da live de hoje é constelação com bonecos na mesa e constelação com bonecos na água. E na terça-feira, o meu convidado é Renato Lieberman. É um hipnólogo que vai nos falar sobre as hipnose clínicas, diferenças e aplicações, né? Então, e quais são as duas, para começar? Ericksoniana e a hipnose clássica, né? São as duas mais comuns. E é isso, né? O sol apareceu por aqui hoje, então eu acredito que teremos uma live bem tranquila, né? Bem gostosa, sem interferências do Wi-Fi, né? da internet. E eu acho que nós teremos um dia bem tranquilo, tá bom? Vamos ver onde está a minha convidada, que eu não a estou vendo. Vamos ver aqui. Oi, Márcia, tudo bom, querida? Hoje está livre para assistir a nossa live? Que bom, a Márcia já foi uma entrevistada por mim aqui, muito querida, e vai voltar também, já está reconvidada para voltar, né? Ela nos falou sobre a história da psicologia, uma breve história da psicologia. E foi muito legal, foi muito bom. Eu adorei. Descobri coisas lá que eu também já tinha, algumas esquecidas e algumas eu não sabia mesmo. Né? Por isso que é interessante participar dessas lives, né? Sempre tem algo a acrescentar. Oi, gringuinha, tudo bom? Beijo para todas vocês. Estou aguardando a Vole entrar, Márcia. Vamos ver aqui se ela se aproxega. Vamos ver. Deixa eu só sentir o que está acontecendo. Aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se consigo vê-la aqui. Não, ela ainda não chegou. Pode ter havido alguma coisinha lá. E então eu estava falando para vocês das próximas lives, né? No dia... a próxima é o Renato Lieberman, que foi até indicação sua, né, Márcia? Muito obrigada. Dia 1º de setembro, nós teremos a Vânia Slaviero, falando, acho que ela vai falar um pouco de tudo, mas muito do trabalho voluntário, né? Uns trabalhos que ela faz de ajuda a adolescentes, aos idosos, às crianças. Ela faz um trabalho lindo aqui em Curitiba, nesses moldes, né? Daí na quinta-feira nós teremos o Paulo Rushinsky. Paulo Rushinsky vai falar sobre astrologia védica. Ele e a esposa, que vai me dar uma entrevista no dia 10, né? Dão curso de ayurvédica, da medicina ayurvédica, já levaram vários grupos para a Índia. Eles moraram, acho que quase um ano em Portugal, o ano passado, atrasado. Então também cheio de energia também para nos contar, né?
Daí, dia 8, teremos a Cíntia Lima. Cíntia Lima vai nos falar sobre Brainspotting. Como vocês podem ver, e eu já estou com a agenda cheia até dia 29 de setembro, tá, gente? Todos os dias marcadinhos. Açúcar Dosh está voltando. Tereza Cristina Lordelo de Minas vai estar falando sobre cinesiologia e treino de parto. O Edinaldo está retornando a pedidos de todo mundo, vai falar sobre limpeza de campo. O Ivo Irã deve falar sobre poesia, mas ainda não me deu o tema. Tá? Como vocês podem ver, tem muita coisa aí a caminho, né? Muita coisa boa. Excelente o professor Lieberman, né, Márcia? Que bom. Que bom. Também gostei muito do papo que tive com ele. E nós já até fizemos o teste para quinta-feira. Deixa eu ver se acho a minha convidada. Márcia, você não quer me dar uma ajudinha hoje? Minha irmã está viajando. Tem como você dar uma palavrinha com a Vólia, ver o que está acontecendo para mim? Que já era para ela ter entrado, eu já falei com ela 2 vezes hoje. Então, o que eu estava falando, eu vou ler o currículo dela para vocês, da Vólia. Deixa eu achar aqui. Deslizei. Então, currículo da Vólia. A Vólia é de Jacareí, ali perto de divisa com São José dos Campos, né? É psicóloga pela Faculdade Farias Brito, psicoterapeuta de terapia breve, né? Com abordagem junguiana, facilitadora de constelação familiar sistêmica. Nós fizemos o curso juntos com a minha mansa, Érica Farni. Oi Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda também. Ângela. Ela também é facilitadora, portanto, de constelação familiar. Participou de seminários com Bert e Sofia Hellinger. Hipnoterapeuta regressiva pela Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Terapia de Vivência Passada, ou seja, ela foi minha aluna. Hipnoterapeuta pela Associação Mineira de Hipnose Científica, então de BH. Hipnoterapeuta ericksoniana com base na sabedoria universal de Teresa Robles, México. Certificada internacional em constelações familiares ericksonianas com Cecília Fabre Robles, também do México, é filha da Teresa Robles. E Reikiana nível 1, fez o curso com a mestra Sandra Sampaio, que sou eu. Ela atualmente atende online, né? Individual e em grupos, com constelação familiar sistêmica e ericksoniana, e com bonecos de mesa e de água, que é o nosso tema de hoje, tá? É o nosso tema de hoje. Então, deixa eu ver se acho a minha convidada. Minha convidada está perdida. Oi, Marianita, seja bem-vinda. Flávia, querida, tudo bem? Só está faltando a minha convidada aqui. A convidada hoje está difícil. Vamos ver se eu laço ela aqui. Vamos ver se eu laço ela aqui. 1 minuto, gente. Vamos ver se dá certo. Olha, se você estiver assistindo, já te convidei, tá? Agora você precisa aceitar e entrar aqui para a gente continuar. Gente, enquanto ela não chega, vamos... acho que ela chegou aqui agora, deixa eu ver. Aprovando. Adicionar. Olha, às vezes dá uma demoradinha, mas já chega. Eu tava te procurando, amiga, não te achava. Olha só. Mas achou. Ai. Essa tecnologia que dá um baile na gente, hein? Nem me fale, ontem fiz um atendimento individual que foi muito pouco.
um pouco aqui para ver se melhora o meu som. Nossa, eu esqueci de pegar meu fone. Será que vou precisar? Pega, olha, vamos tentar minimizar aqui os Tá, eu vou buscar. Peraí. problemas técnicos. Bom, Enquanto a Vânia vai buscar o microfone lá. Nossa, tá Nossa, tá dando um gap aqui feio. Vou também tentar botar o meu lindinho aqui. Obrigado pela paciência, gente. Vamos ver se conseguimos minimizar a coisa. Alô? Melhorou? Tá dando um eco, né? Vê agora. Alô? Será que conseguimos agora? Parece que sim. Então, eu queria perguntar a vocês o que vocês têm achado das nossas entrevistas, né, o que tem acrescentado a vocês. Aceito comentários, tá, gente? Tirando os problemas técnicos, né? Eles ocorrem com frequência, porque eu tenho uma internet não muito potente aqui. Já tentamos modificar isso, mas o sistema do prédio não permite. Tá? Então, eu estou limitada a algumas situações. Peço compreensão de todos. Diga aí, Vânia. E aí, Sam, tudo bem? Então, tudo bem? Já li seu currículo? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esse momento tão importante, né? Que eu acho Obrigada. que a gente passar informações para as pessoas, né? Que sempre precisam de alguma coisa e precisam de esclarecimentos, né? As pessoas normalmente não sabem essa criação desse seu grupo de técnicas interessantes. Eu acho fantástica, porque nós temos muitos recursos nesse mundo, nessa vida, né? Ninguém precisa passar por nada com muita dificuldade, com mais dificuldade do que as dificuldades já estão trazendo, na verdade, né? Porque nós temos possibilidade de ajuda de todos os lados, né? As técnicas são imensas. Né? Vem com o som. Só um minuto. Tentar acertar aqui com o meu microfone. Ok. Pronto. Bom, e eu quero agradecer, já agradeci, e agradecer a todo mundo que está aqui, né, prestigiando a gente, né, quem não pôde estar, depois vai ter a live gravada. O vídeo. Gravado, que também vai ajudar bastante, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho hoje sobre as constelações familiares, né? É um trabalho assim que eu sou apaixonada, faço muita alegria, transformou a minha vida e eu sei que já auxiliei muitas pessoas a transformarem as suas vidas com esse trabalho maravilhoso, né? E às vezes as pessoas perguntam: o que é constelação, né? E eu falo e me questiono: como explicar o sentir? Como explicar o sabor do brigadeiro ou um banho de mar
ou o perfume das flores, ou o canto dos pássaros, para quem nunca experimentou. É assim esse trabalho da constelação. Está muito longe a sua voz, olha. Precisa experimentá-lo. Estão me ouvindo? Melhorou. Ah, tá. Vou ficar mais pertinho, então. Precisam experimentá-lo, senti-lo, vivê-lo, para compreender o seu alcance curador. Curador, não só curador, né? De leveza da vida mesmo. E como falar de constelação sem falar em Bert Hellinger, né? Que através de outras teorias, ele criou as constelações familiares. E com toda a experiência que ele, de todos os seus trabalhos, de todas as experiências que ele teve, ele descobriu que os destinos dos membros das pessoas que vieram antes da gente, né? Eles estavam, de certa forma, ligados a nós. E ele percebeu também uma complexidade enorme no sistema e ele conclui que alguns problemas, dificuldades e até mesmo algumas doenças, elas surgem quando as pessoas não conhecem as ordens. Mas que ordens? São as ordens que ele denominou de ordens do amor ou ordens de origem, que é um conjunto de leis naturais, familiares, sociais e espirituais que regem o funcionamento dos núcleos humanos. E elas são pré-definidas. Eu vou falar pouco delas aqui, porque a gente tem muita coisa para falar e tem algumas coisas que eu quero... sim, não é o objetivo hoje, né? Tá, né? E também já teve outras lives que foi falado um pouquinho disso também, né? Bom, a primeira ordem é o pertencimento. Eu acredito que seja uma das principais. Todas são importantes. Elas são em número de 3. Todas são importantes, mas o pertencimento eu acho que é uma das principais. Desde que nós nascemos, na verdade, nós temos o nosso lugar. Nós temos o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Tá difícil de te ouvir, olha, para mim, pelo menos. Estou tão perto. Como está para vocês, gente? Vocês me ouvem? Tá baixo? Será que é o meu som? Não. Eu estou tão pertinho, eu estou a menos de um palmo do microfone. Não, às vezes acontece da internet mesmo. Mas está falhando? Continue, vale. Tá. Melhorou bastante agora. Eu estou pertinho. E eu não falo baixo, tá. Né? Eu não falo baixo, pelo contrário. A voz de gritar. Ela falou, a Solange está dizendo que às vezes abaixa. Eu acredito que seja alguma coisa da internet, então. Né? Tá, o teu fone não tem microfone? O meu fone está aqui, mas eu não coloquei ainda, que eu fiquei com medo de enfim. Diz que o seu som não está bom, Sandra. O meu não está mesmo. Não, né? Vou tentar tirar de novo aqui o... Estão dizendo que está baixo o seu. O seu. Será que melhorou? É o seu? É a Ruth que está falando. Quer que ponha? É que eu não sei como é que está a minha bateria. E como eu estou no celular, é o mesmo cabo que eu ligo a bateria e eu ligo o microfone, entendeu? Alô? Melhorou o meu? O seu está fazendo um equinho, mas muito pouco. Tá, não, só precisa aumentar o volume, então. Aí. Um chiadinho aí, né? Oi? Melhorou? Melhorou. Tá.
Bom, então eu vou falar da segunda lei, que é a hierarquia. Tá fazendo um chiado ainda, Sam? Tá. Melhorou. De vez em quando faz, mas melhorou muito. Meu Deus. Mas mesmo que o meu tá bom. É o meu que tá ruim? Para mim aqui não tá fazendo barulho nenhum. Pois é, mas para eles lá é que importa. É claro. Dá para seguir? Você pôs o teu fone, olha? Não pus porque eu fico com medo de acabar a bateria. Porque é o mesmo lugar. Só se eu conseguir ligar esse microfone aqui. Peraí. Tenta. É bem barulhento. Ih, não vai ligar. Então, agora eu estava nos falando aí sobre as 3 ordens do amor, né? Do Bert Hellinger. E ela está falando sobre o pertencimento, né? Que é um dos 3 importantes, que é o que a gente tem o direito de pertencer, né? Então, uma família, a um grupo, a um sistema, né? Quem nasce numa família pertence àquele sistema. Então, quando alguém coloca alguém para correr dessa família, né? É excluído, seja por questões religiosas, questões políticas, sociais, né? De credo, de sabe Deus do quê, desequilibra, traz problemas para o sistema. Pode continuar, olha, só estava dando Tá. Então, uma pontinha aqui enquanto você se organiza. ok. Tá, deu certo o meu microfone. Deu. A segunda lei é a hierarquia. Estão me ouvindo bem agora? Me ouvem bem? Acho que Sim? melhorou muito. Ai, que ótimo. Só está baixo para mim. Para você, tá baixo? Tá baixo, É, pessoal? Dá um toque aí. Coloca estamos tentando ajustar, daí a joinha. coisa já vai fluir. É. Bom, eu vou continuar falando. Se vocês não me ouvirem, vocês, por favor, falem, se pronunciem, ok? Então, Ok. eu estava falando da segunda lei. Só ver os meus olhos, eu estou me vendo É, inteirinho, o meu rosto todo. mas o Facebook tem dessas coisas, E agora, tá ele corta melhor a tudo. imagem? A imagem Mais tá para trás, boa? mais para trás. Mais para trás? E está baixo. Então é mais para frente. Assim, tá Você bom? está sem microfone, é isso? O microfone é do eu tô só com fone, né? Ai, eu não sei como que é isso, Sandra. Eu tô eu estou com um microfone sem, eu estou com um fone sem fio. Ah, tá. Não, porque tem o microfone que tem esse aqui, ó. O meu não tem. Aí é o microfone. O meu Ah, não tá. tem. Mas tá dando para Vamos ouvir tentar, vai agora, lá. né? Tá, parece que tá dando. Bom, Vou vamos tentar aumentar um voltar. pouco aqui. Vamos voltar para a Aí, hierarquia? legal. Vamos. Tá. A hierarquia, os primeiros, os que nascem primeiro, eles têm precedência, eles têm sempre a precedência. Os pais são sempre os grandes e os filhos os pequenos. Ter respeito e gratidão pela vida aos pais, independente do que eles sejam, do que eles tenham sido, tá? Depois a terceira lei, que é o dar e receber, que precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Não adianta você dar muito e receber pouco, nem você receber pouco. Não adianta você dar E muito dar e muito. receber pouco, né? Nem você dar E pouco e vice-versa. receber muito, Uhum. né? Tem que ter um Sim. equilíbrio. E isso não é só no sistema familiar, isso é também no sistema social, no sistema organizacional, em todos os sistemas de um modo geral, ok?
Só tem duas exceções, né, Vólia? Hã? Ah, sim, são Só, as duas exceções que são os pais para com os filhos e vice-versa, né? e os professores, né? Os Sim, professores também dão muito, né? aham, sim. Bom, é, cabe aqui, a gente falou tanto de sistema, sistema familiar, né? E o que é Sim. sistema? Sistema é uma comunidade de pessoas unidas pelo destino através de várias gerações, cujos membros podem ser inconscientemente envolvidos no destino de outros membros. Ou seja, uns membros podem influenciar o destino de outros. E agora eu acho que é bem interessante a gente dizer quem faz parte do nosso sistema familiar, que foi alguma Ótimo. coisa Uhum. que eu Ia te achei, pedir isso. Você lembrou. quando eu fiz a minha formação, eu, eu fiquei um pouco impactada com algumas coisas, e uma das coisas foi essa, quem faz parte do sistema familiar? Não são só os nossos pais, avós, tios, tias, mas também primos, companheiros dos nossos tios, das nossas tias. E o mais surpreendente, né? Se houve assassinatos, se houve crimes na família, no sistema, as pessoas, os assassinos e os assassinados também fazem parte do sistema, porque de alguma forma eles também tiveram uma importância significativa no sistema. Outras pessoas que fazem parte do sistema são os não nascidos, os abortados, né? É, os abortos provocados ou os abortos naturais, tá? Eles fazem parte do Espontâneos. sistema, Uhum. também são super importantes. E aqui eu acho que eu posso abrir um parênteses dentro do pertencimento, que nós falamos um pouquinho acima, que nós não podemos nunca excluir um irmão abortado, porque ele nos coloca, ele tem o seu lugar e ele nos coloca no lugar correto, né? Eu acho que isso é bem importante também. E a outra coisa. Explica um pouquinho, Vólia, Oi? o que é o lugar correto aí que você está querendo dizer. Eu entendi, mas Tá. Assim, por exemplo, eu tenho dois irmãos, certo? Um, inclusive, falecido depois de adulto. Mas que eu saiba não. Eu sei que minha mãe teve alguns abortos nesse percurso. Então, para eu saber, eu não sou a terceira filha, na verdade. Até pouco tempo atrás, eu sabia que eu era a terceira filha, né? Então, eu assumia o meu lugar de terceira filha, né? Mas, com o tempo, com os meus trabalhos todos, eu vim saber que houve alguns abortos. Então, eu não sou a terceira filha. Eu sou, se teve dois abortos, por exemplo, no meio do caminho, eu sou a quinta filha, passou a ser aqui. né? Então, Muda tudo, né? muda bastante, né? Então, eu assumo o meu lugar de quinta filha e não de terceira filha, ok? Tá. E uma coisa super importante, e outro dia eu li um artigo bem interessante sobre isso, também faz parte do nosso sistema familiar os nossos relacionamentos afetivos anteriores. Oh, como assim? Se eu tive 10 namorados, então todos fazem parte? Peraí, né? Não é bem assim também, né? Se você teve um namoradinho, Vamos exagerar. não vamos exagerar. Se a gente teve um namoradinho, né? Um namoradinho sem muita importância, esse talvez não, né? Mas os namorados em que você formou um vínculo com ele,
E da mesma forma, os nossos maridos, né? Com companheiras afetivas no mesmo sentido, tá? Então fazem parte também do nosso sistema, ok? Ahn, Ação Eu acho familiar? bem interessante isso, porque as pessoas não têm essa noção, né, Vólia? Sim. Aliás, eu também não tinha até fazer curso de constelação da importância, né, dessa ordem ser respeitada e os filhos saberem, né, que tem outros irmãos falecidos ou não. Às vezes os pais, por exemplo, um rapaz, né, o seu pai, o meu pai, antes de se casar com a nossa mãe, né, a minha mãe Aham. ou com a sua mãe, eles tiveram namoradas, transaram e podem ter tido filhos, né, jovens, né? E, e se eles sabem disso, é muito importante que os filhos saibam da existência dessas crianças, né? Que Aham. hoje devem ser mais adultos, né? Sim. Mas é importante por causa dessa ordem, né? Então já foi constatado, por exemplo, que tem casos de problemas psiquiátricos relacionados a essa falta de ordem, né? Esquizofrenia e, Aham. sabe, alguns casos assim delicados, né? Por isso você ter lembrado de falar sobre esse aspecto da ordem, Sim, né? sim. Então, tem casos bem interessantes, né? Que a gente não vai aprofundar aqui hoje, Ah, sim. mas É. é, né? Bom, Ok, vale. Desculpe te cortar aí. imagina que de forma alguma. Bom, a constelação familiar, ela é considerada por muitos como uma psicoterapia breve, né? Tem pessoas que não consideram como uma psicoterapia. É, eu considero, em parte, eu considero sim, tá? E ela permite que você olhe pros seus para os seus antepassados e se reconcilie com Vale, eu eles. concordo com você, porque eu acho que tudo que é terapêutico, tudo que auxilia a melhorar a qualidade de vida de alguém, né? Melhorar a convivência familiar, melhorar a sua vida Aham, profissional, sua vida, né? Eu acho que é considerado psicoterapêutico é, no meu ponto de eu vista, também né? considero. Tem tantas coisas que Muito falam, boa a sua que colocação. consideram terapia, né? E, na verdade, eu Uhum. não sei até que ponto são, mas eu acho que a constelação é considerada uma psicoterapia breve, porque muitas vezes, com poucas constelações, às vezes com uma constelação, né, se curam de tantas Dá uma coisas, reorganizada geral, né? Uhum. né? É, uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei bem interessante. A constelação, parece mágica. Aí eu ouvi uma pessoa falando assim, é uma mágica sem magia. Ouviu o que eu falei? Tem alguém perguntando uma coisa aqui? Sônia Faria. Eu me achava a única filha, mas depois de vir a saber que minha mãe teve um outro filho antes de mim, então na hierarquia eu sou a segunda, é isso? É exatamente Para isso, você. Sônia. Bom você estar aqui, Sônia. Bem-vinda. Muito legal. E é bom porque as pessoas, conhecendo os assuntos, vão se encaixando, né, Sam? Acho que é mágico mesmo, Vão, né? vão. Bom, Uhum. então ela é considerada uma psicoterapia breve que permite que a gente olhe os antepassados e se reconcilie com eles, né? E aí já desata alguns nós e nós que impedem o fluxo do amor, que é o mais importante, né? Dentro da constelação. Vou te atrapalhar um pouquinho. Fale. Tenta levantar só um pouquinho o volume do teu celular. Não Vamos tem ver, mais, mas devagar. mas tá. Ah, agora eu aumentei, tá? Tinha baixado. É, Nossa, agora eu tô. porque daí você pode se afastar um pouco, eu acho que vai ficar Tá, mais. e eu tô te ouvindo Isso, eu tô te ouvindo melhor também. Ok, ótimo. ótimo, Uhum, ficou bom. mais confortável. Aham, Obrigado. imagina. Bom, o que mais? Ah,
Agora eu quero dizer quais são as formas que a constelação pode ser feita. Em grupo, Importante. que na minha opinião, em grupo é a mais, como é que eu vou dizer? É a mais surpreendente, tá? Porque através do campo morfogenético, as pessoas sentem como representantes, representando um familiar do constelando, os sentimentos dessa pessoa que ele está representando. É algo assim, e ele fala, ele verbaliza, ele se comporta. Essa semana foi muito interessante que nós estávamos falando aqui em casa sobre constelação. Eu tenho 2 filhos que já fizeram, né? E 2 ainda não. E tenho o meu filho mais velho, ele é mais cético, ele não acredita muito em determinadas coisas. E a gente estava conversando exatamente por causa disso. E aí a minha filha falando, contando um pouco da experiência dela, e ela falava assim: incrível, naquela constelação, o vovô, o representante do vovô, era igualzinho. Ele andava, o jeito dele era igualzinho. Eu estava na É constelação, impressionante, mas né? eu não vi com esses olhos que ela viu, sabe? Foi bem interessante isso, Eu né? presenciei um caso que a pessoa tinha perna de mecânica Ah, e foi logo que ele assumiu o papel, né, de representar esse pai. Ele comentou, nossa, a direita não é minha. olha, Daí, daí o que estava constelando, né, o cliente, né, falou, não, mas você está representando meu pai tem perna mecânica. nossa. É, Né? Então, assim, é uma coisa sim, marcante, né? sim. Marcante. Né? É incrível. Precisa, por isso É. que eu falei lá atrás, né? Que é necessário sentir, né? É necessário experimentar uma constelação. Não adianta as pessoas muitas vezes falarem assim, ai, mas eu não gosto, imagina, isso é mentira. Porque eu também É. senti isso. A primeira vez que eu vi uma constelação, Sim. eu falei, tá doido? Que gente doida é essa? Né? E, no entanto, não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje para explicar o porquê que acontece realmente isso, né? Pois Então, é, você sabe o que você me fez lembrar de uma situação. Eu representei uma pessoa cega uma vez. E eu não sabia que ela era cega. Nossa, eu tinha nossa, até esquecido disso. E eu falei, olha, mas eu não estou enxergando, está tudo escuro. Eu não sei. Se eu me sinto o meu corpo, sinto que eu me locomovo, mas sinto que eu tenho medo de andar assim rápido. eh, Daí a moça falou, não, mas você está representando a tal pessoa que é cega, perdeu a visão num acidente. sim, Então, eu acho que o que você está tentando nos dizer é que representar aqui não é representar igual ao teatro, né? Um papel, não, não, né? Você não, representa a vida real da pessoa exatamente. e você sente como é na vida real, se sente. E ela Aham, nem está presente na constelação, né? sim, O que é sim, mais interessante, você nem sim, sabe como ela é, né? exatamente. Bom, nós vamos É uma falar sobre, observação bem linda essa. nós vamos falar sobre campo morfogenético daqui a pouquinho e dá para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, tá? Bom, então, Tá, ok. além da constelação em grupo, nós temos também a com bonecos na mesa. Eu vou desfocar um pouquinho aqui, vou focalizar para a minha mesa, tá? Isso, Playmobil. Uhum. Mostrando aqui. Dá para me ouvir? Me Dá, ouvem? Dá? perfeitamente. Então, Uhum. aqui nós temos uma amostra de alguns bonequinhos, só para vocês saberem o tipo de boneco que nós trabalhamos. Esses são os bonecos originais que Bert Hellinger trabalhava. Esses, inclusive, vieram da Alemanha,
né? Comprei quando nós compramos, né, Sam? Quando estávamos em curso ainda, Foi quando nós né? fizemos o curso. Aham. É. E eu tenho alguns outros que depois eu consegui, que também vieram da Alemanha, que representam um pouco os ancestrais. Olha, esse Ai, tem que a, lindo! olha, Isso eu não conhecia. tem a índiazinha também, tem, Abaixa um pouco o celular, olha. vou chegar mais Aí. pertinho, É que estava tá? sumindo. Aham. Tem o negro, tá? E tem mais essa camponesa aqui, Ai, que lindo! tá? São bem Ah, não conhecia bonitinhos, esses, olha. Esses eu tenho Eu tenho pedido. uns diferentes também, que eu consegui em algumas feiras, né, assim, Aham, muito difícil conseguir, é mas consegui verdade. alguns. Então, a gente trabalha no online com uma mesa giratória, né? Onde a gente faz a dinâmica com os bonecos, ok? Tá? Uhum. Voltando. É, que esse campo, né, esse prato giratório, digamos assim, representa o campo mórfico, né, que seria correspondente ao Exatamente. campo Isso. numa constelação ao vivo com, Aham. né, com um grupo, né, de pessoas. Exatamente, Né? exato. Ou então, se ele não for móvel, nós trabalhamos no individual, né? No presencial individual, né? Aí ele não precisa Sim, ser giratório, certo? Bom, certo, aí perfeito. depois nós trabalhamos com os bonecos na água. Esses eu vou mostrar depois, porque nós vamos fazer um Uhum. exercíciozinho, tá? E Tá. Qual a diferença, Olha, entre os de mesa e o de água, né? então, na verdade, a diferença, Não a sei se você quer maior. responder agora ou mais tarde. Eu acho que eu prefiro responder um pouquinho depois. Pouquinho depois. Tá bom, Deixa eu terminar aqui falar sobre esse campo mórfico e daqui a pouco eu falo sobre essas tá vantagens, legal. as Obrigado. vantagens dos bonecos na água, tá? Tá bom. Então, bonecos na mesa, bonecos na água. Existe também uma forma que a gente usa ancoragem, onde nós escrevemos o nome dos representantes em papéis e colocamos no chão, né? Isso ao vivo, né? Isso no presencial. Online não pensei Sim. nessa modalidade ainda. Existe também uma forma que a gente trabalha com sapatos, isso também no presencial, não consigo e nem pensei ainda no online, porque são técnicas menos usáveis, menos Ah, né, que fica mais difícil, né, para é, você fazer via sim, internet sim, essa sim, modalidade. sim. E Os depois, bonecos se concentram numa posição só, né? Só teria que não, ter alguém filmando o tempo todo, mas né? mesmo no presencial, Sam, eu acredito que a ancoragem é um recurso, né? Quando nós não temos pessoas, Uhum. nós podemos usar a ancoragem. Os sapatos também, mas os sapatos eu acho mais difícil ainda, porque a gente precisa ter aquele Não, material, né? não são, eu já usei, olha, e são bem interessantes porque você pode pedir ao cliente, por exemplo, para ou pisar sobre o calçado, né? Sim, Ou sim, sim, se posicionar sim. com as pernas abertas e botar o sapato sobre ele, Aham, sob ele, né? Não sobre, sob. aham. E fechar os olhos e sentir, e é impressionante, viu? É, É muito não, eu interessante. já vi Né? alguns trabalhos assim também, É, mas eu não acho muito prático. não se identificou. Não me Aham. identifiquei. Eu acho que a palavra Não, isso é mais normal. certa é essa, tá? Bom, agora para Aham. iniciar a gente falar sobre a forma mais nova deste trabalho maravilhoso, que é a constelação na água, E é maravilhoso. né? É um trabalho relativamente novo. A constelação no Brasil, ela existe há mais ou menos uns 25, 30 anos, Sam? Por aí, Não, né? eu acho que menos, olha. Menos. Que É, na época que nós assim, fizemos o curso, fazia uns 20 anos. Então, eu acho que agora, como já tem quase 10, não, eu não acredito que tenha tudo isso. Quer dizer, pode ter casos isolados, né? Mas com a potência que é hoje, né, olha, ah, eu sim, acho que não, é não, não. uns Eu 10 digo anos assim, para que cá. elas começaram.
Elas começaram, Aham. né? Elas vieram para o Brasil, já existiam em muitos países, né, do inteiro, mas elas realmente chegaram no Brasil há, sei lá, entre 25 e 30 anos, vamos dizer, né? É, mais ou menos. Agora é que ela tá, tem Sim. uma febre, né? E, e graças a Deus está sendo muito bem utilizada, né? Bom, e a constelação na água é diferente. A constelação na água, ela existe há mais ou menos uns 5 anos. Eu acredito que não seja mais que isso, né? E demorou. Por quê? Porque, como eu estava falando, para a gente falar sobre a constelação na água, nós precisamos lembrar de alguma coisa lá do nosso passado, das gerações bem para lá, né? Das décadas de 50, 60, ou mesmo antes, onde nós fazíamos. Eu cheguei a fazer, confesso que eu cheguei a fazer, não sei vocês, mas que era a brincadeira da bacia. Nas noites de São João e de Santo Antônio, principalmente, ela era feita da seguinte forma: nós colocávamos, quando a gente paquerava um monte de rapazes, um monte de meninos, né? E aí a gente queria saber com qual a gente ia namorar. Então a gente escrevia o nome dos rapazes nos papeizinhos, né? Dobrava e colocava na bacia com água e deixava até o dia seguinte. E no dia seguinte, Tinha. o que tivesse mais abertinho, alguma coisa assim, era o que a gente ia namorar ou até ia casar, né? Era uma brincadeira Era. muito Aham. usada. Eu me lembro que eu era bem criança Era quando, assim. né? Não era década de 80, não, Cíntia, Não, 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 era não. A bem Cíntia está antes, falando é. década. Não, Não, ela está não. falando década de 80, quando veio A a constelação? constelação para o Ah, então Brasil. tá bom, tá. Então É, ela tá. está falando, Desculpe, eu vi só uma ela escreveu parte. antes. Tá, ok, tá bom. É, Cíntia, eu Eu não tô, sei, tô eu sou vindo péssima com atrasada. data, gente, então Tá. eu não, nem me meto. é, Bom, principalmente nas noites de São João, a brincadeira era feita com papéis dobrados e era feito também com flores, com pétalas de flores. Inclusive Ah, essa eu não lembro. existe É. uma consteladora, a Olinda Guedes, eu acho, que ela, eu já vi algum vídeo, alguma coisa dela, ela constelando com pétalas de rosas. Uma coisa bem interessante também, tá? E sempre com uma Tá. intenção de alguma adivinhação que era feito isso, né? Com quem ia casar e também para verificar a profissão, que profissão seguir. Então era feito, tinha uma intenção, né? E aí aparecia um Uhum. resultado, vamos dizer assim, certo? E os antigos bombeiros, é uma curiosidade interessante essa. Os antigos bombeiros, eles ainda utilizam essa técnica para encontrar pessoas mortas, desaparecidas nos rios, em enchentes. Como eles fazem? Eles jogam no rio um objeto, uma tábua, uma bacia, um objeto, tá? E independente da correnteza, com a intenção da busca da pessoa, né? E independente da correnteza, o objeto para exatamente no lugar onde a pessoa está. Ah, tipo de rabdomancia, como Não, eles fazem para procurar água com as forquilhas, né? sim, mas isso para Para cavar procurar as poços. pessoas, certo? Ah, E, interessante, não sabia, olha. e até tem uma curiosidade interessante dentro disso, que uma vez eles jogaram alguma coisa e para encontrar uma pessoa e a tábua parou. E só que eles não achavam a pessoa como costumavam achar.
e eles olharam para cima. Quando eles olharam para cima, a pessoa estava presa no galho da árvore. Olha, Bem interessante isso, né? Achei assim, muito, nossa, eu muito. falei, ó, como? Bem por aí, tá? Muito. Não, nossa, não sabia disso também. Bem legal. Hum. Ahn, Nessa época, Olha, só lembrando, se afaste um pouquinho para não cortar muito o seu rosto, que o Face corta, tá? tá, Aí, tá. É porque aqui a gente não vê dá para te como. ouvir bem e fica melhor. Tá, Aham. aqui a gente não vê como o Face mostra, né? A gente se Não, vê. ele engana. Por É, isso que os meus primeiros tá todo mundo cortado, inclusive eu. não, e Eu não sei por que ele faz isso. todas as vezes É, que eu assisto as lives, eu vejo que a pessoa aparece pouquinho de cada uma, né? Nunca consigo ver o isso, rosto inteiro das duas pessoas. ela Bom, corta. enfim. Bom, nessa época, essa brincadeira da bacia, eram Hum, superstições, né? Eram crendices, pois não se tinha ainda a informação sobre o campo mórfico. Então, a constelação na água, ela tem um embasamento no campo mórfico. E daí, agora dizer o que é campo mórfico. Sinteticamente falando, é um campo de informações onde ficam memórias dos nossos ancestrais, que permanecem no inconsciente familiar. Então, nós todos temos um campo mórfico. Independente de querer ou não, ele existe. Se a gente viver 100 anos, desde que nós nascemos, na verdade, nós temos esse campo mórfico, porque ele é um campo de informação de todos os nossos ancestrais. Ok? Tá. nós temos o Wagner, que vai falar no final do mês de setembro, Ah, dia 29, vai vir falar só sobre campo mórfico. olha que Ele está fazendo uma pesquisa legal! muito linda. É, Recomendo que você também assista. com Ele está ali certeza. numa pesquisa aterrada. É, Eu tenho pesquisado isso também para poder informar melhor para as pessoas, né? Porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de explicar determinadas coisas, então é melhor que pesquise para a gente poder, né? Eu acabei de fazer uma pesquisa, mas hoje não é o caso da gente falar sobre campo mórfico, né? Bom, só para na dar. realidade, o campo mórfico é melhor sentido quando, né, se realiza a constelação, ou se faz Sim, algum vou falar isso exercício, né? agora. Quando nós abrimos Uhum. uma constelação, nós abrimos o campo mórfico do sistema familiar. E dessa forma, nós podemos reconfigurar memórias no sentido da saúde do próprio sistema familiar. Então, através da constelação, nós conseguimos curas, porque as memórias que aparecem ali, elas são ressignificadas, são reconfiguradas e muitas vezes, a maioria delas, curadas, Sim. ok? E como nesse campo não há fronteiras, né, entre passado e futuro, as histórias são ressignificadas e um novo caminho é sinalizado para o cliente seguir, para ele seguir a vida. Tá? Então, como eu já disse, a constelação na água é um método totalmente fascinante e inovador, que tem sempre um enfoque de Bert Hellinger, graças a Deus, né? Porque se foi Bert Hellinger, né, que com toda a sua pesquisa, com todo o seu trabalho, cria as constelações, é, ainda bem, né, que consideram a teoria, o embasamento dele para fazer as constelações na água. A minha mestra em constelação na água é a Silka Maluta, e ela é uma das primeiras, ela é uma das pioneiras a iniciar essa prática. E ela diz, a definição dela, ela não diz que ela inventou a constelação,
Algumas pessoas dizem que inventou. Ela não diz que ela inventou. Ela diz que essa prática é a sabedoria dos nossos ancestrais. E ela apenas adaptou os conhecimentos de Bert Hellinger. Eu achei assim bem legal isso que ela diz, porque é fácil, né? Começa a usar e aí diz que inventou, que a pessoa criou. Muita gente faz isso, né? Mas eu acredito que os que se dizem criadores, Mas não é ético, né? é, mas os que se dizem criadores, né? Eu acho que, na verdade, eles apenas fizeram Não sei, diferentes Cíntia. adaptações, né? Eles fizeram diferentes adaptações e tem uma só origem, que é realmente a sabedoria dos nossos ancestrais de quando não tinha ainda o conhecimento do campo mórfico, tá? Bom, Pode ir um pouquinho mais para trás, olha. tá. Isso. Eu vou chegando para frente, né? Vai, eu É, também vou, né? Nós ficamos aqui bailando. eu tô lembrando Como que aqui de tá uma. aí, menina? Eu Dá vou para lem... ver legal a gente? Tô lembrando aqui quando a minha mãe fez uma live que ela foi chegando para frente, para frente, para frente, depois a gente só via a testa dela e não tinha ninguém para sinalizar, É, então, ui, coitada, né? Ficou só assim. Bom, delicado, né? sim. Bom, como uma constelação é na água, ela acontece na água, é claro, né? E o campo criado na água, ele nos mostra o essencial e útil para aquele sistema. E existem, assim, vários materiais que são utilizados para fazer a constelação na água. Eu acho que eu vou colocar aqui alguma coisa e vou virar o campo de novo, só que para o outro lado agora. E dá para ver? Tá, precisa baixar o celular. Isso, aí. Deu? Bom, eu vou É um colocar aqui. prato de micro-ondas, né? Não é micro-ondas, é um prato da Marinex. É parecido com o de micro-ondas, tá? Aqui já tem a água, Ah, é? Ah, tá? tá. Aqui já tem a água, tá? Opa. E aqui eu vou colocar, só para vocês, Isso. aqui eu vou colocar algumas figuras que representam alguns sentimentos. Ai, que lindinhos. Aqui também nós temos, olha, os Quais anim... são os sentimentos aí? alguns animais. Ai, Sam, você me pegou agora, hein? Porque O são. amarelo tá parecendo alegria, né? Que tá com os braços abertos. Eu não É, vejo a carinha. peraí que eu já vou te dizer. O amarelo é alegria, exatamente. E Uhum. O azul eu não enxergo. você não está enxergando ele? É, a Andrea, É a é, tristeza. O azul é a tristeza. quer que abaixe um pouco mais, Andrea, o celular para poder ver melhor o Não prato? dá para Eu ver o estou vendo prato? quase Vê se dá inteiro. para ver assim. Assim? Assim Deixa ela deu? responder. Para mim ficou melhor também. Deixa ela responder. Tá, o cavalo, que bonitinho. Nós temos também, ó, o anjinho que a gente coloca Ai, que normalmente para graça. dar força ao sistema. Aham. Assim como colocamos também o amor, coraçãozinho. E tem uma série de figuras, como tem no Playmobil. O homem. Bonequinha, o homem, a mulher. Temos também bonecos mais simples que seria assim. Sexo masculino e feminino também, são menorzinhos, né? É uma infinidade. E Tá. assim como temos crianças, bebês, tem vários, é, vários personagens, vamos dizer. Ok? Tá.
Maravilha. Uma Vamos voltar, gracinha. vamos voltar aqui para mim de novo. Isso. Só se Vamos ver o afaste. que mais. Tá. Ai, ai. Agora você está quase fora da câmera, está torta. Tá, eu tô vendo. Ah, tá bom. Pensei que você não tivesse Hum, percebido. deixa eu Que ver onde é que pena, vou tá. atender. A ótima está. Ô, Rê, depois assiste. Vai ficar gravada lá no Face. A Andréia está nos prestigiando. Ela é amiga Ah, Sula! Andréia da Sula! Oi, que Mariane, mora bom! nos Estados Unidos. Bem-vinda, Andréia! Que bom tê-la Ela vai me aqui! dar outra entrevista no mês que vem, Olha, que dia legal! 6. O pessoal adorou a live dela. Deixa eu ver onde é que eu Pode continuar, parei Vólia, aqui. desculpe. Onde que eu parei aqui? Ela estava falando da diferença, né, da água, Ah, como é que sim, funciona, da sim, água. sim. Aham. Você havia Hum, falado também que o da água, ele é mais pontual, né? Alguma coisa assim, que eu não, agora esqueci o é, termo. o da água, na verdade, é o que acontece. Nós não temos interferência nem quase que nenhuma da mente humana, da psique humana, né? Nós colocamos Tá. os bonequinhos ali e nós não mexemos mais neles. O que Uhum. faz o movimento dos bonecos, na verdade, o que É o faz campo. é o campo diferente dos bonecos na mesa. O que faz o movimento, na verdade, são os representantes. O que os representantes, como eles falam que eles querem que mude para lá ou para cá, e algumas sugestões do facilitador, né? Já na água, isso não acontece. O movimento se faz pelas falas dos Sozinho. representantes, se faz sozinho. Tá. Então, mesmo Uhum. que já aconteceu comigo, inclusive, numa constelação, que o representante falava: Eu não quero que fique aí, eu estou me sentindo sufocado no meio dessa gente. Aí eu falei: Vamos esperar para ver que movimento acontece. Não, mas eu não quero ficar aí, eu não quero ficar aí. Aí eu falei assim: Tá bom, então Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar você. Você quer ir para onde? Aí eu peguei o bonequinho e coloquei lá longe, que era onde ele queria. O bonequinho voltou, né? voltou. Ele Com certeza. voltou, Tinha certeza tá? disso. Porque não somos nós que determinamos isso, é o campo, é o campo, É o campo. né? A Por constelação, isso, né, Vólia, algumas pessoas fazem constelação e depois dizem, né? Ai, não aconteceu nada do que eu esperava. Mas você não sim, vai lá para acontecer as coisas que você esperava, você vai lá para descobrir o que o exatamente. campo diz, né? E aqui Então tem. fica aí a dica para todo mundo que for fazer constelação, né? Não é É, para se frustrar, você tem que ter expectativa, tem e que ir é, para ver o que acontece, eu tenho uma né? frase aqui que diz assim: que muitas vezes nós estamos vinculados a uma pessoa que não conhecemos e a água pode mostrar isso com muita clareza e precisão. Olha, Então, às vezes, por exemplo, você teve um tio, teve um ancestral que você nem conheceu, mas que você pode estar identificado com ele e o campo te leva até ele e te deixa lá grudadinho, juntinho dele. às vezes um tio-avô, né? Olha, um Exatamente. Sim, tataravô, tetravô, alguma coisa exatamente. assim, que você Exatamente. não tinha como ter conhecido. E muitas vezes É também interessante, né? o que nós pensamos não é o real, né? E o Mesmo campo porque a mostra. nossa memória também, né? Ela pode ser afetivamente, ela pode se misturar, né? De passando ao longo dos anos, tem algumas coisas que já não está mais com tanta certeza de que aconteceu daquela forma, né? Sim, sim, tá? É. Bom, então, o que que tem uma parte aqui que eu quero falar que tá bem. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, Então, também tem uma. então, veja Peraí. só.
Os bonecos atuam na água como amplificadores de energia do Tá. sistema familiar do cliente, né? Pela ressonância mórfica, eles se movimentam Hum, de acordo com a energia do campo, manifestando na água uma ressonância ampliada exponencialmente. É um fenômeno, é um fenômeno a olho nu que o invisível movimenta. Me lembro daquele dia que você fez a minha constelação, como o campo foi mudando, né? Enquanto nós fomos trabalhando, como ele foi mudando. E depois você me mandou as fotos, inclusive, e no dia seguinte você me mandou a foto do dia seguinte, que estava completamente diferente, e ficaram Exatamente. todos alinhados na borda do prato. E Foi assim, muito interessante. eu tenho sentido, sabe, Sandra, que muitas vezes, é, no dia seguinte, né, a experiência que eu tenho tido, né, como por exemplo a última constelação, a constelação de sábado, no dia seguinte, parecia, o campo se modificou de uma forma que parecia Ah, que dali para frente o resultado da constelação estava ali, tá, sabe? Naquelas mudanças que aconteceram. Foi muito interessante. tá. Nas Tam, falas, né? é, tam, Repetição de é, falas, né? Da também, solução. também Olha que fotografei, interessante. também fotografei e mandei para cliente e ela ficou assim perplexa, né? Olha, Bom, olha, deixa eu fazer uma pergunta fale. que me ocorreu agora. Hum, Já aconteceu de no dia seguinte, digamos assim, você ver e o campo mostrar que precisa mais coisas a serem feitas? sim. Ou normalmente ele traz uma solução para aquela constelação? Não, tem momento, já fiz sim, já fiz alguma, já observei que no dia seguinte tinha alguma coisa, inclusive eu conversei com o cliente e Sei. perguntei para ele a respeito de um dado para confirmar porque o campo estava mostrando. E aí Olha, eu fiz uma orientação a ele, ótimo. tá? Eu fiz uma Maravilha. orientação a ele, era uma história de um aborto, tá? De um aborto da companheira dele, né? E eu falei para ele, né? Eu orientei, você precisa acolher né? Essa criança no seu coração, você precisa incluí-lo e tudo mais e tal. É claro, né? Isso pode ser conteúdo para uma próxima constelação? Pode, mas eu acho Sim, que que às vezes o pessoal não dá conta de é, mas realizar sozinho, né? era Uhum. oportuno. E foi muito Tá. interessante porque foi um rapaz, filho de uma outra, de uma cliente, e que depois ela me mandou uma foto, ele empinando pipa com o filho, porque ele tinha o aborto e tinha esse menino, né? E ele Aham. feliz da vida empinando pipa com esse filho. Quer dizer, uma coisa que não era muito comum de acontecer e que a partir dali Tá. ele passou a fazer, né? Então, com certeza tinha alguma relação ali, né? Eu achei assim, Sim, sim. bem interessante. Assim como teve também uma outra constelação que eu percebi que ainda o campo pedia a solicitação de mais pessoas que tinham sido incluídas, né? Para incluir mais Sei. pessoas. E aí o cliente falou: coloca mais. Eu falei: não, a sua constelação já acabou, né? Eu estou dizendo que ainda faltam algumas inclusões, certo? Mas não é o momento Olha, de eu agora colocar, né? Quer dizer, é coisa para depois, para um outro momento. Porque se elas não apareceram naquele momento, é porque não estava na hora ainda, né? Então eu acho uhum. que é muito da gente
é como a gente olha, né, Sam? Eu Sei. estava me lembrando de quando nós fizemos juntas, né, o curso com a Vera Bassoi. A Vera Aham, Bassoi trabalha com individual, com os bonequinhos, né, do Playmobil. sim. E é muito interessante que ela sugere que a gente use esse dedo, anelar ou anular, como alguns chamam, Aham, anelar. sobre a cabeça do, Do do, do boneco. Playmobil, né, do Sim. bonequinho, sem apoiar o braço em nada. E esse boneco, às vezes, ele senta, às vezes ele cai de cara, às vezes ele E anda, anda. né, ele se vira, né? E é muito interessante tudo isso, Sim, né? sim, sim. Porque eu estou tentando tecer um paralelo Sim, entre o sim, de sim, mesa e sim. o de água, É. né? Aham, Embora os dois sim. sejam de mesa, né? Mas o de mesa com água, de mesa sem água, Sim, é, porque na né? verdade o campo é o mesmo, né? Sim, Agora, eu não sim. sei, eu sinto que essa técnica da Vera, ela é um pouco mais, como é que eu vou dizer? Complexa, talvez. Eu acho que depende muito da sensibilidade do facilitador, talvez, não sei, não Tá. sei, não sei dizer. Bom, Sam, eu quero fazer um Você exercício usa ela nas tuas individuais, não? muito pouco, muito pouco, Uhum. Tá. tá? Você ia É, nos falar sobre o atendimento via internet também, né? Como você faz. sim. Vamos fazer uma coisa? Eu vou dar esse exercíciozinho bem Vamos. rápido e aí depois eu completo com isso. Pode ser? E aí vai ficar faltando, na Não, verdade, você é tá? quem manda. Então vamos lá. Eu quero que vocês, ouvintes, se conectem comigo agora de uma forma mais intensa e que vocês imaginem. Eu acho que a maioria é mulher que está aí, né? É mais eficiente a técnica na água? Tereza está perguntando. Não significa ser mais eficiente, T, mas ela é mais, como é que eu posso te dizer? Ela mostra, Propósitos diferentes, né? sim, ela mostra de uma forma diferente o movimento. O movimento dos bonecos na mesa, eles são movidos por nós, pelo sentimento, no individual, pelo sentimento do cliente e da intuição do facilitador, tá? No grupo, como as pessoas do grupo se conectam com os bonecos da mesa, os bonecos são movimentados através dos sentimentos das pessoas que eles estão sendo representados, né? Então tem uma interferência da psique humana, do julgamento, do sentimento e tudo mais. Agora, na água, zero, porque a água, os bonequinhos se mexem sozinhos. A gente não fica empurrando o bonequinho, a gente não fica mexendo na água, tá? Muito dificilmente nós, Tem que colocando, evitar a corrente de vento, né? sim, mas Que mesmo que senão pode atrapalhar o processo. então, mas segundo a Silca, mesmo com a corrente de vento, se aquele vento fez aquele movimento, isso faz parte. Ah, é? É. Se um bonequinho Hum, caiu, isso também faz parte. faz parte. Ah, como no de mesa, né? Aham, Exatamente, faz parte. entendi. Então, Ah, faz sentido. não é mais eficiente ou menos eficiente. Eu acho que acaba completando a outra. E é por isso que eu tenho, daqui a pouco eu vou falar para vocês como eu tenho trabalhado, e eu tenho trabalhado com as duas juntas. É um trabalho é, que existe mais, né? Muito. Exige Muito muito. mais atenção, mas Acho você é, pessoalmente ousada pela forma é que você trabalha. ousada, Muito mas eu legal. tenho conseguido Exige fazer, muito. né? Então eu acho que isso é que é importante. Eu estava Não, fazendo. não. Ousada e você faz Sim, bem, sim, né? Isso que sim. eu quero Sim. dizer. Não estou É. dizendo que você é atrevida e que não tem Aham. resultado legal. Muito pelo contrário. Você fez a minha, eu fiquei maravilhada, né? Foi Tá. muito interessante Bom, então, olha, ver eu o vou da colocar. água, da mesa e os participantes, É, né?
Então, eu vou colocar, agora Muito eu vou bom. sair de cena de novo e vou colocar aqui, tá dando para ver bem? Não, nada. Não, vou Abaixa virar. o celular. Não, baixa o celular. Isso, aí sim. Para mim agora deu. Para vocês Tá. também? Aqui eu vou colocar a bonequinha primeiro. Se conectem com essa bonequinha. Se projetem para cá e deixem a intuição de vocês fluir. Aqui eu vou colocar os pais. Ai, Acelerou meu coração. que ótimo. E mais para cá, eu vou colocar outros ancestrais, tá? Tá. Veja além do tempo. Observe além do tempo. E imagine que está aqui os seus ancestrais. Observar além do tempo e ver qual a vibração. E diga aos seus ancestrais, em pensamento, claro, vocês são grandes. Eu sou pequena. Pequeno, não sei se tem algum nome. Obrigada, vida, que chegou a mim, que chegou até mim, através de vocês. Vou fazer algo muito bom para honrá-los. Me abençoe, queridos ancestrais. Se eu fizer um pouquinho diferente de vocês. Permita, me autorize a que eu possa fazer um pouquinho diferente de vocês. E que ainda assim eu faço parte. Sintam como é dizer isso a eles. Fala mais alto, Vale. Sintam Como é? como é fazer isso. Qual é o sentimento que vocês têm, que você tem, em falar isso para eles.
Qual a sensação É que uma você pergunta, gente. Quem quiser responder e dividir a sua experiência, por gentileza. Qual a sensação que vocês têm? E se vocês têm algum alívio nisso? Sônia Faria diz gratidão. Gratidão. Para mim, aqueceu as costas, olha, foi interessante. A primeira sensação foi o coração, né? Boa. Que ficou Aham. mais sensível. E depois me esquentou as costas de uma forma gostosa, assim, como um calor, né? Um calor de afeto, sabe? Assim, de apoio, de Aham. força. Sim, ótimo. Bem agradável. Que bom. Alguém mais gostaria de dividir com a gente a experiência? Só explicando um pouquinho, muitas vezes nós travamos as nossas vidas com receio de não sermos vistos como pertencendo. Então, nós precisamos pedir auxílio, pedir ajuda, pedir autorização para os nossos ancestrais, para que a gente possa fazer um pouquinho diferente, os honrando para a alegria deles, por amor a eles, mas que a gente possa fazer um pouquinho diferente, sem, sem E como diz a precisar Sônia, de. né, com gratidão, né? Sim, Porque sem eles nós não estaríamos aqui, né? exatamente, exatamente. É, interessante. E o que seríamos nós? Essa roxinha, né? Sim, essa roxinha. Que ela não precisa Hum. estar exatamente virada para eles, para dizer. Ah, não, mas ela está sentindo. É, exatamente. Ela está conectada. Aham. É, são nossos invisíveis, né? Não tem a ver com o olhar ou com, Sim, né? sim. Tá dentro, tá na alma, tá no Aham, sangue. exatamente. Hum, que legal. Eles são tão bonitinhos, né? É, Olha lá, Erenildes é, Rego está dizendo, eu senti uma saudade boa, sensação de abraço. que Minha irmã ótimo. está dizendo que se sentiu relaxada. Relaxada. Relax. Uhum. A Morgana, Morgana. você está por Ah, que aí? bom, Acho que ela Morgana. chegou agora. Bem-vinda, Morgana. Sem Minha outra problema. irmã. Uhum. A Cristiane, Marcinha. Cristiane. Sempre vem para mim a Selma, minha prima. Ah, Também a pequena taquicardia. E sempre me vem também a minha família por por parte de parte de mãe mãe e a e a nossa nossa família, família. sabe? Ah, Ah, que Selma legal. é nossa prima, né? Aham. Sampaio Bocanera. Falo que é nossa É, prima porque a Vólia também é Sampaio. Sampaio. Nós ainda vamos descobrir nosso parentesco, né, Sam? Vamos, seu irmão já está se É. incumbindo disso. Ah, exatamente. É, mas é os antepassados que ela está falando são de pai e mãe mesmo, né? Dos Aham. dois lados da família, Sim, tá? sim, ok. Então, ninguém existe só com pai, só com mãe, né? Só se for Ah, de proveito. sim, sem dúvida. Mesmo assim, esse óvulo veio de algum lugar, né? Aham. Esse óvulo e esse esperma, né? Para fazer essa união. Então, Então, Sam, você quer que, inevitavelmente, temos um pai e uma mãe. é, você quer que Né? eu faça a tarefa de casa? Ou você quer, bom, não sei se dá tempo de tudo, talvez dê, né? E, né, Vólia, você É, né? demorou a Então tá. começar? Então, Então acho que tá. e É, quem não então, precisar ó, sair, tem eu vou total liberdade tirar, para sair, depois assistir o eu, final, né? eu vou tirar os bonequinhos Uhum. daqui agora Tá. e eu vou orientá-los a fazer uma tarefa de casa Legal, que ótimo. é uma constelação, vamos dizer. Vai.
Então, eu vou virar para Como cá. minha irmã mais nova gosta de chamar, pode ser como é que ela fala? Ai, me fugiu o termo que ela usa. Uma intervenção. Ela Uma usa esse intervenção. termo, Ah, é legal. quando não Então, é uma constelação completa. tá. Então, o que vocês vão fazer? Mas ela é quase completa, só que não tem, vai ser sozinha. A água permite isso também, tá? A água permite que você se autoconstele. É bem interessante isso. Já fiz várias Hum. autoconstelações minhas. Bom, então vocês vão pegar uma folha de Ai, papel. meus bonecos vão chegar logo, logo. Oba! Então, vocês vão pegar uma folha de papel em branco e aí vocês vão dobrar essa folha quantas vezes vocês acharem que a intuição de vocês mandar, tá? A intuição pedir, certo? E aí, Certo. o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar esses papeizinhos em quadradinhos. E nos Isso, quadradinhos? uns quadradinhos, tá? Pode ser desse Tá. tamanho, eu acho que tá muito grande. Quadradinhos retangulares, né, Quadra... Eva? Ou quadradinhos, pedacinhos de papel, vai. Ô, exigente. Estou brincando, te Eu alugando. sei, meu amor. Vamos, pedacinhos retangulares, vai, que nem a Sandra está falando Tá. aí. Pode ser até menores que esse. Vai depender do tamanho da vasilha que vocês vão pegar para colocar. Vocês podem pegar um Pode ser pirex, aqui tipo aquelas formas de bolo retangulares? pode ser um pirex redondo, Tá pode bom. ser um Qualquer pirex coisa. retangular, um pirex quadrado, o que vocês quiserem. Redondo, não tem problema. Tá, Redondo, da forma que legal. vocês quiserem, tá? Então, aí vocês vão, o que nós vamos constelar, é, vamos constelar o seu sistema familiar, tá? Do jeito que você fizer, tá certo. Quadradinho, redondinho, pequeno, grande, formato que você quiser. E aí, o que que você vai poder fazer? Você vai. Olha, Ah, posso ler uma pergunta ali? Minha prima está pode. perguntando. Ah, Por eu ter tido mais convívio com a minha mãe, será que é por isso que quando faço constelação, sempre me vem a nossa parte da família do lado dela, né? sim. Parte de mãe. É, eu vou falar o que eu penso, Sam, e depois você fala o que você pensa para ela, né? Porque nós Tá podemos bom? ter pensamentos diferentes, né? Assim. Eu acredito assim, eu acredito que sim. A princípio, eu acredito que sim. Mas por outro lado também, como que é o nome dela? Selma, Selma. Por outro lado, Selma, eu acho também que tudo tem hora certa. Você, no momento, você tem tido a necessidade, o seu inconsciente tem tido a necessidade mais de trabalhar esse lado. Na hora que chegar o momento, você vai trabalhar o outro lado também. E eu vou te contar sobre uma experiência pessoal. Eu tenho só